Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao GeoConhece Online. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de videoaulas, né, sobre aqui treinando português para a banca Consulpan, onde a gente sempre resolve questões de provas anteriores, é isso? Para você ir se adaptando, né? Você que vai prestar um concurso da banca Consulpan, para você entender o padrão de questões que a banca costuma cobrar, tá certo? Então, durante a nossa resolução de questões, é importante que você dê uma pausa primeiro, tente responder sozinho, tá bom? Para você ir testando seus conhecimentos. E a partir daí você vai ver, né, o que você, as suas deficiências, né, para que você possa estar trabalhando, estudando, focando cada vez mais nisso, para você ficar cada vez mais próximo aí da sua aprovação, né, mais preparado, tá bom? Então, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente e para você também, para você ficar por dentro das nossas próximas videoaulas, né? Essa já é a videoaula número 9, a gente vai fazer uma série aí de muito mais videoaulas ainda, então é importante você curtir, se inscrever, né, ativar o sininho, para que a gente... É uma forma também de estar fortalecendo, né, motivando a gente a trazer mais conteúdo igual a esse, tá certo? Então, sem mais delongas, né, primeira questão, lembrando que essa prova é uma prova de nível médio, é uma prova bem recente, essas questões é de uma prova bem recente do concurso de Guaraciaba do Norte, né, realizada aí pela Banca Consulpan, prova de nível médio, tá certo? Vamos lá. Questão 1. O valor semântico se refere ao significado atribuído às palavras, né, ao sentido das palavras, com base no contexto em que são utilizadas. Assim sendo, o trecho, no qual publicava textos sobre seu amor pelos estudos e a dificuldade de ser uma menina e estudante no Paquistão. Isso é no terceiro parágrafo. Isso aqui na prova, tem um texto, né? Isso aqui foi um trecho retirado do texto. No entanto, a gente não vai precisar desse texto para resolver essa questão. Então, diz assim, né? Isso é o terceiro parágrafo e diz: a preposição grifada estabelece o sentido de... Né? Qual o sentido dessa preposição grifada? Qual é a preposição grifada aqui, né? Sobre. Então, valor semântico, né? O sentido de sobre, dessa preposição sobre, se refere o quê? À conformidade, à companhia, à finalidade ou assunto. Então é só a gente ler e analisar direitinho que dá para a gente responder essa questão tranquilamente. Observe. No qual publicava texto sobre seu amor pelos estudos e a dificuldade de ser uma menina estudante do Paquistão. Então ela publicava texto com o assunto de o amor que ela tinha pelos estudos, né? O assunto dos textos que ela publicava e a dificuldade de ser uma menina estudante no Paquistão. Então isso aqui não tem, o sobre não tem nada a ver com conformidade, nem com companhia, nem com finalidade. É o assunto sobre o assunto dos textos que ela publicava. Então ela publicava textos com o assunto que era seu amor pelos estudos e a dificuldade de ser uma menina estudante no Paquistão. Então, só com essa leitura básica dá para a gente entender que o gabarito aqui vai ser a letra D, tá? Então, o sobre aqui tem um sentido de assunto, tá certo? Do que se trata. Então, a letra D vai ser a nossa alternativa correta aqui na primeira questão. Já na questão 2, diz o seguinte: assinale a alternativa correta em relação à ortografia, acentuação e aos processos de formação de palavras de alguns vocábulos retirados do texto. Aí nós temos aqui o vocábulo livrarias, no sétimo parágrafo, é formado pelo processo de derivação sufixal. Perdão, vou voltar lá de novo. Então, livrarias, ele é formado por qual processo de... Aqui está dizendo que ele é formado pelo processo de derivação sufixal. Professor, mas o que é uma derivação sufixal? A gente trouxe até aqui, né? Palavras derivadas, né? E aqui nós temos a derivação prefixal, quando o prefixo, essa parte aqui, vem antes do radical, in, né? A palavra felizmente,
vem de feliz, né? Felizmente, esse in quer dizer o quê? Derivação prefixal, pré que vem antes, tá? Aí nós temos aqui a outra, a derivação sufixal que vem depois, a parte que é acrescentada depois, o sufixo depois. Feliz, aí mente, ó, você viu que acrescentou ao nome, ao radical feliz, acrescentou mente. Então, quando é depois do radical, é sufixal. E quando é antes, é prefixal. Isso aqui, né, um conteúdo, um assunto bem fácil, até de nível fundamental, mas aqui é questão de nível médio. E aqui a gente observa que livraria vem de livros, não é isso? Livraria vem de livros. E aí, o que a gente vai ver aqui, ó? Livrarias. Aqui entre o R e o A, né? Essa parte aqui é o radical da palavra, né? Até o R. E o arias é o sufixo. Então, a parte que foi acrescentada foi depois do radical. Nesse caso, acrescentou após o radical, né? Arias, para formar livrarias. Então, é derivação realmente sufixal, porque foi depois do radical. E dessa forma, a letragem é a nossa alternativa correta. Tá certo? Agora a gente vai só encontrar os erros das outras alternativas. Observe. Os vocábulos líder e país são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação? Claro que não. Líder é uma paroxítona. O que é uma paroxítona? É a palavra que tem a penúltima sílaba tônica, né? Se a gente observar, o líder é uma paroxítona, né? Tem duas sílabas aqui, li, e ela termina em ER. Ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ER, em R, no caso. Né? Então, paroxítona terminada em R é acentuada, por isso que ela é o líder é acentuada. Já país, gente, país, como a gente já viu até em aulas anteriores, ela é acentuada por formar um hiato aqui, ó. Se a gente for separar, vai ficar pa e país, né? País. No caso aqui, quando é hiato seguido de S, por exemplo, né? Sendo que a vogal do hiato, a segunda vogal do hiato é um I ou U, ela vai sempre ser acentuada. Então aqui são, um é por ser uma paroxítona terminada em R, a outra é por ser um hiato. Né? E aqui, por isso que aqui está falando que é a mesma regra, então é totalmente errado, é equivocado. E a letra C, os vocábulos pseudônimo e agraciada têm o mesmo número de sílabas. Eu até separei aqui para ficar mais fácil, né? Ó, piseu, olha só, né? Pode ser que muita gente se confunda. Né? Esse P, ele não pode ficar sozinho nunca, né? Nunca, não vamos ter na língua portuguesa uma consoante separada numa sílaba sozinho. Aí vai ficar dessa maneira aqui, ó, pseudônimo, né? São 4 sílabas. Enquanto que a agraciada, olha só, agraciada, né? 5 sílabas, tá? Então, por isso que eles não têm aí a mesma quantidade de sílabas, né? Que fala que tem o mesmo número, por isso que está errado. O vocábulo possível é acentuada por ser uma palavra proparoxítona? Claro que não. A gente sabe que a proparoxítona, todas são acentuadas, mas as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, né? E aqui você observa, né, que na separação vai ficar assim, ó, possível. Então aqui é uma paroxítona. Olha, observe que a penúltima sílaba, que é a tônica, que é acentuada, que é a mais forte, e ela é terminada em L. Então a paroxítona é terminada em L, por isso que ela é acentuada. Então ela não é acentuada pelas regras das proparoxítonas. Sendo assim, a letra A realmente é a alternativa correta. Já a questão 3 diz o seguinte: analise o período a seguir retirado do texto. Malala concedia entrevista para diversos jornais e TVs, o que atraiu a fúria dos talibãs. Assinale a alternativa cuja palavra pertence à mesma classe gramatical do vocábulo acima. Então, aqui é uma questão de morfologia. Né? A palavra fúria, a gente tem que saber qual é a classe da palavra fúria. Quando eu falo de classe de palavras, eu estou falando da classificação delas no sentido morfológico, né? De substantivo, adjetivo, né? Pronome, verbo, preposição, né? Conjunção e assim por diante. Aí, no caso aqui, a palavra fúria, né?
Vamos lá, mais uma vez. Malala conseguiu entrevista para diversos jornais e TVs, o que atraiu a fúria. Atraiu a fúria. Fúria, gente. Observe que fúria não é uma qualidade. Ela não tá, a palavra fúria aqui não está sendo, não é uma qualidade que está sendo atribuída a algo. Tá? Ela também não está substituindo outra palavra, então não é um pronome, não é adjetivo, né? E no caso aqui ela não conjuga, a gente não pode conjugar, no caso aqui, a palavra fúria, né? Então, fúria é o nome de um sentimento, tá? É o nome de um sentimento. A gente sabe que os nomes, a classe dos nomes, são os substantivos. Então, logo, fúria aqui vai ser um substantivo, ok? Eu vou botar até o S aqui para ficar o nosso entendimento. Né? Então, fúria é um substantivo, porque nomeia um sentimento, nomeia uma sensação. E assinale, né, a alternativa cuja palavra pertence à mesma classe gramatical do vocabulário. Então, nós temos aqui uma série de palavras destacadas, 4, a gente tem que ver qual que é um substantivo, assim como fúria. Tá? Então, a letra A. Malala vive na Inglaterra. Observe que Malala vive, ela pratica o ato de viver. Né? Então, é uma ação, é um verbo. Então, aqui, vive, é o verbo viver, tá ok? Então, aqui, a gente vai até colocar aqui um V de verbo, tá? Então, já descarta a letra A, não é. Letra B, ela recebeu o prêmio Nobel da Paz. Observe que ela quem? Ela Malala. Então, esse termo aqui, ela, está substituindo o nome Malala. Quando essas palavras que substituem nomes, substantivos, eles são pronomes, tá? Vou colocar o P aqui de pronome. A família da ativista tinha origens bem simples. O que era simples? A origem dela. Então, esse simples está atribuindo uma qualidade à origem. Então, logo aqui vai ser a classe de palavras que indica uma qualidade, né? Uma característica, né? Característica da origem dela é simples, né? A qualidade simples, a qualidade da origem. Então, aqui vai ser um adjetivo, tá? Vou colocar aqui um adjetivo. E sobrou somente a letra D. Dessa forma, por eliminação, a gente já sabe que a letra D vai ser a correta. Se você observar, vamos lá. A ativista luta pelos direitos das mulheres. Direitos. Direito é o nome, né? É o nome. Direito é o nome. O nome de 7 atributos, né? Que as pessoas, né? No caso, a gente sabe o que tem direito, né? No caso. Então, a ativista luta pelos direitos das mulheres. Então, os direitos, né, garantidos por leis, que devem ser, né? Então, é um nome, né? Um nome. Nesse caso aqui vai ser um substantivo. A gente sabe que os nomes de objetos, sensações, né, pessoas, lugares, sempre são substantivos. Então, aqui a letra D vai ser a nossa alternativa correta, né? Só para confirmando aqui o gabarito. A questão 4 diz o seguinte: considerando o trecho, Malala concedia entrevista para diversos jornais e TVs. Assinava a alternativa que apresenta um verbo com a mesma transitividade do verbo destacado. Pronto, a gente tem um verbo aqui, concedia. A gente tem que encontrar nas outras alternativas, né, nas alternativas, qual o outro verbo que tem a mesma transitividade. Quando eu falo em transitividade, eu estou falando de verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, tá? Verbo intransitivo, tá certo? E aí a gente sabe que isso, para um verbo ser transitivo direto, ele tem que ter um objeto direto, né? Sem ser ligado por preposição. Quando é transitivo indireto, tem que ter um objeto indireto, né? Quando tem uma preposição ligando o verbo a esse objeto, tá certo? E aqui, ó, vamos analisar. Malala concedia. Observe, quem concede, gente, concede algo. Concede algo, sem preposição. Quem concede, concede algo. Concedia o quê? O que Malala concedia? Entrevistas. Então aqui a gente já tem um verbo, né? O verbo concedir. Quem concede, concede algo. Concede o quê? Entrevistas. Observe que não tem uma preposição aqui entre concedia e entrevistas.
Logo, esse verbo ele é transitivo, ele está transitando, tá? E o objeto dele é entrevistas. Observe, eu concedia entrevista, objeto direto. Vou botar aqui um O e um D de objeto direto é entrevistas. Ele está transitando. E observe que, no caso, como ele tem um objeto direto, ele é um verbo transitivo direto, VTD. Mas, pense comigo, quem concede entrevista a alguém ou para alguém. Não é isso? Então, Malala concedia entrevista, que é o objeto direto, para diversos jornais e TVs. Para diversos jornais e TVs. Então, ela concedia entrevista para diversos jornais e TVs. Logo aqui, vai ser o objeto indireto. Então, esse verbo, a transitividade dele é a seguinte, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Então, ele vai ser VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tá certo? Eu espero que tenha entendido. Agora a gente vai encontrar qual dessas outras alternativas, qual dos outros verbos nas alternativas tem a mesma transitividade. Então a letra A diz assim: hoje Malala vive na Inglaterra. O verbo vive. Gente, quem vive, vive. Não precisa viver algo a algo. E no caso aqui, hoje Malala vive. Então vive já tem um sentido completo. Não precisa de um objetivo, de um objeto direto. Por exemplo, que Malala concedia. Quem concede algo, né? Algo para alguém, no caso. E aqui só quem vive, vive, já tem um sentido completo. E esse aqui na Inglaterra é um advérbio de lugar. Mostra o lugar onde ela vive. Onde ela vive, no caso. Né? Então aqui já descarta a letra A, porque esse verbo ele é um verbo intransitivo. Ele não transita. Ele não tem objeto direto nem indireto. Vamos lá, letra B. Malala Yousafzai, né? Malala Yousafzai é mundialmente conhecida. Então, ela que é o verbo ser, né? O verbo ser. O verbo ser, no caso, ele é um verbo de ligação. Né? E verbo de ligação, ele não tem objeto direto e indireto. Então, botar aqui um VL, verbo de ligação. Então, já descarta. Né? O é o verbo ser, tá? Então, não, o verbo de ligação, né, que o verbo ser, o estar, eles não têm ele não tem transitividade. O que a gente tem aqui é predicativo do sujeito, é uma característica de Malala. Então, letra C. Aos 17 anos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Quem recebe, recebe algo, né? Que é o nosso verbo. Quem recebe, recebe algo. Então, o que foi que ela recebeu? O Prêmio Nobel da Paz. Então, aqui é o objeto direto. Porque quem recebe, recebe algo. Por que, professor, que é objeto direto? Não tem nenhuma preposição aqui, ó, separando o verbo do objeto direto, do objeto. Tá? Não tem nenhuma preposição. Esse O aqui, ele é um artigo. Então, aqui ele vai ser apenas um VTD, ou seja, verbo transitivo direto. Não pode ser ele porque ele só é um verbo transitivo direto. Não tem objeto indireto. Então, aí já descarta também a letra C. Sobrou só a letra D mais uma vez, né? Que aí já dá para saber que é a correta. Eliminamos todas as outras. Aí diz assim a letra D. A ativista dedica sua luta às mulheres. Olha, observe comigo. A ativista, ela dedica, é o verbo, do verbo dedicar. Dedica algo. O que ela dedica? Sua luta. Aqui, esse sua é um pronome, tá? Pronome possessivo. Sua é um pronome. Então, não tem como eu dizer que isso aqui é um objeto indireto, tá? Então, isso aqui vai ser um objeto direto. Observe. Dedica algo. Dedica o quê? Sua luta. Então, aqui vai ser meu objeto direto. Então, aqui ó, já passa a ser um verbo transitivo direto. Tá? Dedica, já passa a ser um verbo transitivo direto. Só que quem dedica algo a alguém. Observe, a ativista dedica sua luta às mulheres. Dedica algo, que é a sua luta, a alguém, que é as mulheres.
Então, aqui vai ser o nosso objeto. Observe que é a presença da crase, né? Da crase. Da crase. Da crase porque nós temos aqui o A de alguém, que é as mulheres. Aí juntou os dois aqui, ó. O artigo, a preposição mais o artigo, né? Deu às mulheres, que vai ser o nosso objeto indireto. Ela dedicou a alguém. Então aqui vai ser esse a é a preposição. Esse a aqui é o artigo. Da mesma forma como temos a preposição aqui para, né? Lá na frase inicial. Então esse verbo ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Então, a letra D confirma aí como a correta. E a questão 5 diz o seguinte: nas livrarias é possível encontrarmos vários dos livros voltados para crianças e adultos que foram publicados por ela. Aí os termos destacados devem ser classificados respectivamente como certo, a gente tem que encontrar aqui a classe gramatical de cada um desses termos destacados. Aí diz assim, ó, nas livrarias é possível encontrarmos vários dos livros voltados para crianças e adultos. Essa palavra vários aqui vai indicar um pronome, tá? Vários. Quando eu falo vários, não tem uma quantidade correta, é indefinido. Então aqui vai ser um pronome indefinido. Vou botar aqui um P e um I, tá? Pronome indefinido. Qual das alternativas aqui começa com pronome definido? A letra C. Aqui na letra E é pronome possessivo, não é. Advérbio não é. Artigo indefinido não é artigo. A letra C é a alternativa correta já, só por eliminação. Aí só para confirmar as demais, encontramos vários dos livros voltados para. Esse para ele vai ser uma preposição. Para é uma preposição. Já até falei para vocês também em aulas anteriores, que preposição é a classe gramatical fechada. Ela não muda. Quem é preposição vai ser sempre preposição, por isso você deve até decorar. É importante. A preposição é uma das coisas que funciona na parte da decoração, a gente tem que decorar. Então, a para é preposição. Ó, já confirma aqui, pronome definido, preposição. E o outro só pode ser substantivo, adultos, né? Pessoas aí com a idade mais uma idade um pouco maior, né? Depois dos adolescentes e das crianças. Nós temos aqui os adultos, né? Então, que denomina essa faixa etária. Então, aqui é o nome, que vai ser um substantivo. Substantivo. Então, confirma aí, ó, pronome definido, preposição e substantivo. Letra C, tá? Então, você pode fazer essa questão de várias maneiras, eliminando aqui os elementos, né? Se você ficar sem dúvida aqui no pronome indefinido, no início, aí você iria para a segunda, por exemplo, a segunda palavra. Aí você, que sabe, que decorou, né, que para é uma preposição, você já ia ver aqui, ó, na segunda, a segunda classe já seria uma preposição. E mesmo assim, se você ficasse com dúvida, iria aqui para a última, né? Adultos. A gente já sabe que adultos, que nomeia, né, uma faixa etária, é um substantivo. Aí você já iria eliminar a letra A e a letra B, já ia ficar entre a letra C e a letra D, né? E assim por diante, né? A gente pode ir fazendo com eliminação, que é um método interessante aí para quando a gente fica com dúvidas também, né, entre essas classes de palavras. Então, gente, só para confirmar aqui o gabarito, né? Primeira letra D, segunda letra A, terceira letra D, quarta letra D e 5 letra C. Essa foi a nossa aula número 9, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o like para você estar aqui por dentro, né? Treinando cada vez mais e ficar cada vez mais próximo da sua aprovação, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa aula número 10.